Boa noite. Declaro aberta a 34ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Quero cumprimentar o nosso secretário-geral, José Galvão Alves, aqui ao meu lado, cumprimentar os senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Eu estou como presidente em exercício, já que o nosso presidente acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva está de férias e na expectativa do nascimento de mais uma neta, ao qual todos nós desejamos toda a felicidade e também estamos na expectativa de notícias. Passarei a palavra ao secretário-geral para algumas comunicações da secretaria. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Antônio Nardi, meus caros acadêmicos, meus senhores e minhas senhoras. São duas comunicações. Amanhã, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em sua festa anual, dará posse a novos membros titulares e fará duas grandes homenagens a dois grandes acadêmicos, a doutora Thalita Franco e ao acadêmico Celso Portela. Estamos nós todos convidados, já receberam o convite, será uma noite muito memorável para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e para os membros da Academia Nacional de Medicina. A segunda comunicação é do Conselho Federal de Medicina, em que nós teremos, está se dando hoje, amanhã e depois, em São Paulo, uma reunião sobre humanidades do Conselho Federal de Medicina, e que a conferência central é do acadêmico Aníbal Gil Lopes e também o acadêmico Ricardo Cruz está participando numa mesa redonda. Então, é a Academia e o Conselho Federal de Medicina lutando para humanizar mais o atendimento médico e a saúde pública em nosso país. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Obrigado, secretário-geral José Galvão Alves. Eu também gostaria de deixar registrado que hoje à tarde nós tivemos uma belíssima sessão da saudade, onde foram relembrados honorários nacionais Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva e o honorário nacional Tito de Abreu Fialho. Tivemos aqui a presença de familiares e o orador, o acadêmico Omar da Rosa Santos, fez um belíssimo discurso que emocionou a todos nós, e familiares, tanto do Dr. Luiz Fernando quanto do Dr. Tito Abreu, também usaram a palavra e foram muito felizes em nos emocionar e nos recordar desses honorários tão queridos. A palavra está aberta à comunicação dos acadêmicos. Algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Acadêmico José Carlos do Vale. Senhor presidente, senhor secretário-geral, excelentíssimos confrades, convidados, senhoras e senhores. Para cumprimentar o nosso secretário-geral, professor José Alves Galvão, pela as maravilhosas edições, sobretudo as duas últimas, da nossa revista. Eu fiquei tão entusiasmado que, no meu modo de ver, chegamos ao ponto máximo de como deve ser a revista da Academia. Em qualidade, os artigos muito bem selecionados, as ilustrações, de modo que você me comoveu ao passar rapidamente os olhos nessa revista. E se os confrades e colegas concordarem, eu gostaria que fizesse uma moção de louvor ao expertise do nosso secretário-geral, José Galvão Alves. Faço de suas palavras, acadêmico José Carlos do Vale, de todos nós, e aproveito também para cumprimentar o nosso secretário-geral. Hoje estamos
todos cumprimentando diversas vezes, mas também cumprimentar os acadêmicos José Manuel Jansen e acadêmico Carlos Alberto Basílio, pela belíssima tarde de hoje, com um caso clínico que foi muito discutido, apresentadores importantes. A tarde na academia é uma tradição. A próxima, se não me engano, será 29 de agosto, certo? E certamente teremos um público maior de alunos, porque nesse período de férias o público foi menor, mas a qualidade foi excelente e vocês estão de parabéns. Continua aberta a palavra aos acadêmicos. Não tendo mais nenhum acadêmico que queira fazer uso da palavra, vamos passar então à nossa conferência da noite. Convido o acadêmico Gerson Canedo de Magalhães para a conferência Neurologia, Estado da Arte. Por favor. Senhor presidente da Academia Nacional de Medicina e Exercício, Antônio Nardi, senhor secretário-geral, Zé Galvão Alves, meus colegas da Academia, convidados que nos honram. A palestra que eu vou fazer sobre hoje são os meus 55 anos de neurologia e o estado da arte. Mas antes de abordar este tema, eu acho que era preciso eu fazer um retrospecto do século que eu vivi. O século que começa no ano de 1938 e logo depois explode a Segunda Guerra Mundial. E desse início, evidentemente, eu não sei. Mas eu me lembro perfeitamente, naquele tempo era o rádio, e naquele tempo o Heron Domingues, com o repórter Esso, disse: a guerra acabou. Os alemães se renderam. E 3 meses ou 4 meses depois, no dia 6 de agosto, e logo depois, no dia 9 de agosto, explodiram as bombas atômicas. E eu, como criança, o que é bomba atômica? Não sabia o que era bomba atômica. E a bomba atômica foi jogada em Hiroshima. A ironia do destino, porque Hiroshi é o nome japonês de homem, que significa felicidade, que significa harmonia. E Shima, em japonês, é ilha. Então, era a ilha da ternura, da felicidade, e ali jogaram a bomba atômica. Mas, ao lado disso também, desse fato triste, a guerra proporcionou uma série de coisas. Os antibióticos entraram em ação. O meio de transporte se alargou extraordinariamente. Os aviões saíram da era dos aviões a hélice e passaram aos aviões a jato. É preciso se dizer que o primeiro avião a jato foi um avião alemão. Era o Messerschmitt 262, que está lá no Museu Britânico para quem quiser ver. Depois disso houve o trem-bala, depois disso houve os satélites, depois disso houve a comunicação, houve a internet. De modo que tudo isso a gente viveu, toda essa epopeia a nossa geração viveu. E também vive na arte, na parte médica. Na parte médica nós tínhamos a pílula anticoncepcional que libertou as mulheres. Além da pílula anticoncepcional, todos nós guardamos no nosso corpo as cicatrizes da vacinação antivariólica, que foi extinta no mundo. A polio era um desastre. A minha mãe médica, toda vez que eu tinha qualquer febre, ela entrava em pânico, podia estar dando poliomielite. Acabou com a poliomielite. A vacina a papilomatose foi tratada. O sarampo, a vacina contra o sarampo. O sarampo não é só o que se diz, não. Tinha encefalite do sarampo. E no concurso de livre docência, caiu um caso de uma criança de 7 anos com encefalite esclerosante de Van Bogart. Essa encefalite esclerosante de Van Bogart era uma encefalite que o vírus permanecia modificado e levava a criança a um estado demencial. De modo que tudo isso a gente viveu. Tudo isso a gente viveu nesse contexto. E o Brasil, o que era o Brasil? O Brasil não tinha Petrobras, o Brasil não tinha Vale do Rio Doce. Em 1947, asfaltaram a Via Dutra.
E o Planalto Central não era um campo deserto, e ali apareceu Brasília. Então, todo esse contexto que eu vou falar a respeito dos 55 anos de neurologia está também dentro desse contexto de grande evolução. Então, vamos abordar agora o tema principal. A primeira grande revolução, sem dúvida nenhuma, foram as imagens. As imagens, ela naquela época em que eu comecei, era o pneumoencéfalo. O pneumoencéfalo injetava-se ar, o doente saía com uma dor de cabeça tremenda. E depois tinha o mais cruento ainda, que era a ventriculografia, que se fazia um orifício de trefo e injetava ar. Tem uma história até um pouco cômica, porque internou-se no Hospital Pedro Ernesto um lusitano, e o lusitano era muito ciente da cabeleira dele. Quando falou-se que ele tinha que cortar a cabeleira dele, ele fugiu do Pedro Ernesto, que ele fez muito bem. A arteriografia era feita por punção direta, tanto da carótida como da vertebral, de modo que isso aí não levantava placas de ateroma, isso não era brincadeira. Então, esse projeto de imagem foi muito importante, porque ao lado de permitir diagnósticos mais precisos, ele também permitiu que uma série de condições foram tratadas. Na época que eu comecei, a neurologia era vista como a ciência do diagnóstico. Ela fazia o diagnóstico e não tinha tratamento. Hoje em dia isso não é verdade. Hoje em dia mudou-se radicalmente e as técnicas de exame foram muito importantes. Eu vou começar como tema inicial pelas desordens convulsivas. Eu vou descer do cérebro, vou à medula, vou aos nervos periféricos e vou ao músculo, mostrando pontos mais importantes em cada um desses setores. As desordens convulsivas. Desordem convulsiva, primeira coisa, as imagens permitiram que pequenas lesões, pequenos tumores foram identificados. As malformações corticais, com camadas corticais mal formadas, que geram crises convulsivas, foram diagnosticadas. A esclerose hipocampal, que é muito importante, foi diagnosticada, graças às imagens, tomografia e ressonância. Ressonância que começou com um aparelho de 1 Tesla, depois para de 3 Teslas, atualmente de 7 Teslas. É importante aqui se frisar essa figura extraordinária que foi Tesla. Tesla, ele era um tcheco, e esse era um sérvio, e ele, devemos a ele a corrente alternada. Ele teve uma discussão muito grande com Thomas Edison a respeito da corrente contínua e da corrente alternada. Então, ele foi um pai da corrente alternada. Então, em homenagem a ele, a ressonância presta esse tributo a ele. Bem, o que aconteceu em termos de tratamento de desordem convulsiva? O nosso arsenal hoje é muito grande. Quando eu me formei, nós tínhamos, basicamente, o fenobarbital e a fenitoína. O fenobarbital é um remédio barato, que hoje em dia ainda é barato, mas é um remédio que você tem que ficar um pouco atento, porque ele pode dar chamado reumatismo cardenálico. Você toma e começa a ter dor no ombro e tudo mais. E a fenitoína é um remédio também excelente, mas a fenitoína tem que se prestar atenção, porque ela pode dar hipertrofia de gengiva. E a mocinha com hipertrofia de gengiva não é das melhores coisas. Aí apareceu a etosuximida, que é principalmente para o pequeno mal, e toda a série de diazepínicos que tem importância muito grande dos estados de mal, principalmente o diazepam e o midazolam. A carbamazepina foi importante para as crises focais, e a carbamazepina é um excelente remédio também para o tratamento da neuralgia do trigêmeo. Aí apareceram uma série de drogas, gabapentina e pregabalina, que além de anticonvulsivantes, são também importantes para a dor do diabetes e tudo mais. O lamotrigine é um remédio importante que os psiquiatras às vezes usam para depressão. Mas tem trabalhos recentes que mostram que ela tem um efeito colateral mesmo muito grave, chamado, esse efeito colateral a linfocitose hemofágica, que é uma situação grave. Aí nós passamos para, eu queria frisar também que em relação ao ácido valproico, é importante lembrar duas coisas importantes em relação ao ácido valproico. O ácido valproico aqui está, ele é um anticonvulsivante muito bom, mas ele tem algum problema. Por exemplo, ele em crianças com menos de 2 anos eu tenho medo de usar, porque ele é um remédio que pode dar uma lesão hepática grave, com a síndrome de Ray, que é uma síndrome hepática grave. E ele é o mais teratogênico dos anticonvulsivantes, de modo que mulher grávida não deve usar isso. E 75% das mulheres que tomam ácido valproico fazem cisto de ovário.
Em relação ainda aos novos anticonvulsivantes, eu gostaria de citar o Liberacetam. Na minha experiência, foi o melhor anticonvulsivante recente que apareceu. Poucos efeitos colaterais, não é teratogênico, muito pouco teratogênico. E queria citar também, recentemente, no último congresso americano, apareceu essa outra droga, chamada Cenobamate, de 100 miligramas, que é uma droga nova da qual a gente não tem muita noção do que ela possa fazer e quais são os benefícios. Bem, finalmente, o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico alcançou grande dimensão quando esse tratamento cirúrgico passou a ser feito com mais canais de eletródes e com imagem acoplada. Isso foi apresentado no Congresso de São Paulo. Então, o tratamento cirúrgico, para pequenas lesões, às vezes é uma coisa que funciona graças a esses novos métodos de investigação. Agora vamos passar para o segundo tema, altamente importante, que é o acidente vascular cerebral. A grande revolução no acidente vascular cerebral foram os trombolíticos. Os trombolíticos mudaram a perspectiva porque muitas sequelas deixaram de existir graças aos trombolíticos. E outra coisa muito importante, que é o conceito que apareceu, que é a zona de penumbra. A zona que, se você for jogar os dados de tomografia com os dados de ressonância, você pode observar a zona de penumbra, que é a zona que tem que ser salva, e que pode ser salva, graças aos trombolíticos. O primeiro problema dos trombolíticos é que ele exige uma janela. Atualmente, 4 horas e meia. Você tem que fazer o trombolítico naquele período, senão não funciona. Isso mudou um pouco. Mudou um pouco graças aos retrievers, que eu vou mostrar daqui a pouco o que são. Se você tem um grande vaso e tem um coágulo, você vai lá e pesca o coágulo. E isso aumenta a janela para 24 horas. Mas em lesão de grandes vasos. O tratamento dos aneurismas feito com COIS e das malformações feito com contraste também, teve um avanço muito grande. E em relação aos aneurismas, nesse último congresso americano da Filadélfia, eles apresentaram uma nova técnica que, ao invés de eu colocar o COI no aneurisma ou clipar o aneurisma não roto, eles fazem uma espécie de stent. Ele envolve o vaso naquela hora, naquele setor com esse stent. Aí nós temos a cirurgia descompressiva, que é uma lesão ampla, com um infarto grande, e que você pode, levantando a tábua óssea, você pode salvar a vida do doente. Evidentemente, quando é no hemisfério dominante, isso não deve ser feito, porque a sequela é muito grave. Mas no dominante funciona. E ainda a esterectomia carotídea e os estentes que ali são colocados. Aqui estão as figuras dos diferentes retrievers. O mais popular é o chamado Mass Retriever, que pesca o trombo lá dentro. Mas também tem outros. Tem o Phenox Retriever e tem o Cat Retriever, que aqui está apresentado neste slide que aqui está. Cat Retriever e Mass Retriever. Esses são para grandes vasos, para carótida trombosada. Aqui nós temos uma malformação que foi tratada com cola, e aqui nós temos o COIN colocado dentro de um aneurisma. Bem, aqui é a novidade. Unidades móveis. Os unidades móveis que vocês estão vendo aqui, ela tem um computador, ela tem um tomógrafo, tamanho de uma máquina de lavar roupa, e essa unidade móvel chega na casa do doente, faz a tomografia, ele manda para a imagem, e não tem sangue trombolítico. A vantagem principal é a janela, de 4 horas e meia. Então, isso é um grande avanço. Isso foi discutido no último Congresso Americano da Filadélfia, se isso devia ou não ser adotado. Um grupo foi a favor, outro foi contra. Quando você está distante do centro de tratamento, é válido que usar isso aí. Quando você está junto do centro de tratamento, você não vai usar isso, você manda o doente direto para o centro de tratamento. E aqui nós temos outra novidade, que é o CT portátil. A tomografia portátil, ela pode ser colocada junto do leito do doente, você pode seguir o doente na sua evolução. Bem, outro capítulo importante. Saímos do acidente vascular cerebral, vamos para a esclerose múltipla. A esclerose múltipla, quando eu comecei, ela era muito ignorada aqui no Brasil. Quando eu fui para a Inglaterra e fiz a minha pós-graduação na Inglaterra, aquilo era um chuveiro de casos de esclerose múltipla. Ela é muito mais comum naquele hemisfério norte, naqueles climas frios. Discute-se se é um fator genético isso, ou se ao mesmo tempo, além disso, pode haver uma influência do sol, no sentido da vitamina D. A vitamina D hoje em dia está sendo vista com certa possibilidade de ter alguma influência nisso. Mas o fato é que mesmo na Inglaterra, o limite terapêutico era muito pequeno.
Você tinha o corticoide, o interferon apareceu depois veio o glatímero, e depois vieram os agentes orais, o fingolimod, o dimetilfumarato, a teriflunomida, e finalmente uma outra droga que surgiu na última edição do New England, evobrutinib. É uma droga que inibe os linfócitos B. Isso aqui é uma novidade, é uma última droga que surgiu. Então isso mudou muito o panorama da esclerose múltipla, e quando você vai para os congressos americanos, o setor de pôster mais popular é o da esclerose múltipla, porque realmente eu acho que eles têm um volume muito grande de doentes. A gente não reconhecia aqui muitos casos, mas passamos a reconhecer com a ressonância magnética. A ressonância magnética mostrou muitos casos de lesões desmeninizantes e esclerose múltipla. E aqui nós temos as formas crônicas de esclerose múltipla com a metoxandrona e os famosos monoclonais. Esses monoclonais são natalizumab, alentuzumab, daclizumab e ocrelizumab, que é o mais moderno de todos. Grande problema, você tem que fazer testes de JC vírus, porque se o indivíduo tiver um JC vírus presente, você der uma dessas drogas, ele pode fazer uma leucoencefalopatia progressiva multifocal, que é uma condição dificilmente ser controlada. E nós temos agora um ponto extremamente importante, e o nosso secretário está aí, certamente ele vai gostar disso, é o microbioma intestinal. O microbioma intestinal e o cérebro. Nós temos trilhões de bactérias, muito mais que todas as nossas células. E esses trilhões de bactérias vivem sendo muito úteis para nós. Eles produzem derivados da serotonina, mas eles também podem, em determinadas situações, serem letais, criarem problemas. E acredita-se que muitos casos de esclerose múltipla possam estar ligados ao microbioma intestinal. Existe experiência com ratos em que eles tornaram o rato estéril no intestino e tentaram produzir encefalopatia experimental. O rato que estava estéril no intestino tiveram muito mais dificuldade de produzir encefalopatia experimental do que não estava estéril. Então isso é um dado que tem que ser desenvolvido, que é um dado extremamente importante. E aqui nós temos as imagens da ressonância magnética com as lesões desmeninizantes. E a patologia da lesão desmeninizante, essa patologia se forma próximo dos vasos. Aqui é o chamado ângulo das tormentas, onde há grande desmeninização, porque ali tem muito vaso, tem muita veia, e a lesão é perivenosa. Bem, mas a coisa mudou um pouco. Hoje em dia, coisas que eram vistas como doença desmeninizante, doença esclerose múltipla, não são mais. Uma delas é a neuromielite óptica. A neuromielite óptica produz lesões um pouco diferentes da esclerose múltipla, com um ponto muito interessante. Ela produz uma lesão na área prostrema, e esses doentes têm vômito com grande frequência. Quadros de mielite e vômito com grande frequência, suspeito de neuromielite óptica. E ela, hoje em dia, ela é vista não como uma esclerose múltipla, mas ela é vista como uma astrocitopatia. É um problema da aquaporina. Essa aquaporina, ela existe nos músculos e existe no rim. Eu não sei muito bem o que acontece nos rins com a aquaporina, mas no cérebro, quando elas têm anticorpos contra a aquaporina, elas podem fazer a neuromielite óptica, alteração no nervo óptico e mielite. E hoje em dia você tem drogas específicas para isso, também os monoclonais, ecolizumab e nebilizumab, que é o mais popular, e um outro mais recente, que é o satralizumab. E existe uma outra condição também por anticorpo, que é mielino-glicoproteína, que é outro tipo de lesão de anticorpo também, que pode atacar a mielina. O dado mais importante é que essas lesões, os radiologistas sabem fazer pequenas distinções entre esses quadros de esclerose múltipla, neuromielite óptica e MOG. Eles sabem fazer a distinção disso, sabem jogar mais se é uma coisa ou se é outra. Vamos em frente. Demências. Este é o grande desafio do mundo de hoje. Por que é o grande desafio do mundo de hoje? Porque a população está vivendo mais. Então, eles têm mais chance de fazer isso. Então, você tem vários tipos de demências hoje em dia diagnosticadas. Eu vou citar algumas. A primeira, que é o carro-chefe, que é o Alzheimer. Ele pode ser esporádico, ou ele pode estar ligado a alterações no cromosoma 1, no cromosoma 14, no cromosoma 19, no cromosoma 21. No cromosoma 19, ele está ligado à chamada apoproteína. Você tem 3 tipos de apoproteína. A proteína 2, 3 e 4.
Quando o infeliz nasce com a proteína 4, ele tem chance de ter... tem duas apoproteínas na molécula dele, a 4 ele tem chance de ter mais Alzheimer. Em relação ao cromosoma 21, o primeiro ponto de alerta em relação ao cromosoma 21 foi a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma trisomia do cromosoma 21. E as criaturas que nascem com síndrome de Down, elas fazem placas de amiloide com mais frequência. E está aqui a síndrome de Down. Aqui tem uma série de drogas que a memantina, a rivastigmina, eu não acredito. E o atucasumab, que a Raíssa Sterling fez durante um ano, utilizou esse remédio experimental, diz ela que diminuiu a propagação. Isso foi muito contestado nas conferências americanas, se isso realmente funcionou ou não. E é o segundo grupo das taupatias, que são alterações na proteína tal. Quando a proteína tal sofre um processo de fosforilização, ela se torna patológica. E aí surge uma série de doenças. A demência frontotemporal, do cromosoma 17, a paralisia supranuclear progressiva, a doença de Pick, a degeneração córtico-basal, o parkinsonismo com demência da ilha de Guam e o parkinsonismo pós-encefalítico. E a demência pós-traumática, essa é importante, demência pós-traumática. Lembre-se do nosso Muhammad Ali, e o Muhammad Ali acabou com Parkinson e demente, e lembre-se também do nosso lutador aqui, estou me lembrando o nome dele, era um lutador aqui que também acabou com quadro de demência também. Vamos em frente. Mas surgiram outras coisas também em relação à demência. Por exemplo, uma das coisas que foram isoladas é o chamado TDP43. TDP-TAR é uma proteína. O TDP é uma proteína chamada TAR, D é DNA e P é proteína. Isso aqui produz um quadro de demência e de esclerose lateral amiotrófica, conjunto. Tem um outro que é o chamado, está ligado ao cromosoma 9, é o OFF70, está errado, 72, é 72. Produz uma demência frontotemporal, esclerose lateral amiotrófica. E tem ainda a superoxidismutase, que produz um quadro de esclerose lateral amiotrófica. A superoxidismutase, ela pega o radical livre e transforma em água oxigenada. Vem uma catalase e transforma em água. Quando o doente tem uma mutação no sódio, ele não faz isso. Começa a acumular radicais livres. E, finalmente, os famosos prions. Os prions levaram ao Stanley Prussia a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. E o Stanley Prussia mostrou que aquele prion, chamado prion scrape, ele se perpetua, ele transmite ao prion normal. E aí, então, surgiram várias doenças priônicas, como a mais notável é o Creutzfeldt-Jakob. Tem o curu, que era das ilhas lá do Pacífico Sul, eles comiam, quando morria alguém com a doença, eles comiam o cérebro e aí apanhava a doença. O Gerstmann-Strauss, que é familiar, a insônia maligna e a iatrogênica. Sim, iatrogênica. Eletródios, hormônio de crescimento de cadáveres que tiveram o Jakob Creutzfeldt, transportados em crianças, adquirindo a doença. Então, essa é a iatrogênica. E aqui está o Alzheimer, a patologia característica. Aqui está o material amiloide e aqui está a degeneração neurofibrilar. Geralmente uma coisa está com a outra. Isto aqui é a proteína tal fosforilada. E aqui nós temos o material amiloide localizado. E essa é a síndrome de Down, que está ligado ao problema do Alzheimer. Aqui a genética, com os 3 cromosomas básicos, cromosoma 1, 14, 19 e 21, com as mutações que se podem passar dentro desses cromossomas, e aqui nós temos o caso do cromosoma 21, com os locais de mutação puntiforme que ele pode apresentar e levar o doente a um quadro de Alzheimer. A molécula do APP, a proteína que produz o amiloide básica, ela tem uma parte crítica, que é essa do AB. Essa é a parte crítica, essa é a parte que vai ser colocada, que vai se depositar. Essa é a parte crítica. E dessa parte crítica participam 2 secretáses, a beta e a alfa-secretase. A alfa-secretase é boa, porque ela não impede a atuação da gama. Surgiram trabalhos recentemente sobre o BACE, devem ter visto na imprensa, trabalhos sobre o BACE. O BACE era uma beta-secretase, mas que não foram em frente, não mostraram nenhum resultado. Taupatias, todas aquelas. A coisa básica daquelas taupatias é essa degeneração neurofibrilar. Isto é uma proteína tal que sofreu um processo de fosforilização.
E aqui o nosso Muhammad Ali, que acabou com uma lesão traumática. Devo dizer a você que aquele zagueiro famoso da seleção brasileira de 1958 morreu também. Pensava que era Alzheimer, não era Alzheimer, é a demência pós-traumática. E há uma preocupação muito grande dos americanos a respeito do esporte de contato para criança pequena, no sentido de fazer traumatismo que levem a essas taupatias. A taupatia está aqui. Isso aqui é o básico da taupatia. Aqui, Alzheimer. Recentemente no Alzheimer surgiram coisas importantes que foram as imagens próprias do Alzheimer. O primeiro composto que foi utilizado foi o chamado composto de Pittsburgh. Esse composto de Pittsburgh ele tinha uma vida média muito curta, então era só experimental, muito experimental. Surgiu agora, recentemente, o Florbetapir, que tem uma duração de 110 minutos. É um marcador, e um marcador, esse é marcador para amiloide. E surgiu um marcador para tal também, chamado Flortalcipir. Então, são duas drogas que podem mostrar o mapa das lesões que estão se passando. O prion se caracteriza por essa série de lesões vacuolares que você está vendo aqui. Bem, depois disso aqui, a gente passa para as demências tratáveis. Isso é muito importante. Você não pode deixar um demente com quadro demencial sem fazer uma dosagem de hormônio de tireoide. Ele pode ter um hipotireoidismo. A sífilis, que apesar de estar, tem que fazer. A carência de vitamina B12, um subdural crônico, a hidrocefalia de pressão normal, o Hakim Adams, a hidrocefalia de pressão normal, e as encefalites autoimunes que ganharam uma projeção enorme recentemente. As encefalites que vão mostrar alguma coisa. Intoxicação pelo bismuto. E em relação às demências vasculares, a prevenção, controle da pressão arterial, controle do lipidograma e tudo mais. Bem, aí nós passamos para o capítulo das chamadas encefalites límbicas. Você tem nas encefalites límbicas, que eu vou mostrar a imagem característica, a encefalite límbica que se dirige para a membrana celular. Esta você é suscetível de tratamento e recuperação. Mas tem outros anticorpos que vão para o núcleo da célula, respondem muito mal ao tratamento. E aqui tem uns remédios que a gente usa, plasmaferese, imunossupressores, e segundo alguns, ela seria a terceira causa depois das infecções virais e desmelinizantes. Aqui está o mapa das encefalites límbicas e o aspecto característico da encefalite límbica, que aqui está nessa imagem. Para não aparecer uma coisa. Faltou uma coisa importante que eu vou falar daqui a pouco, que não apareceu, a ordem foi trocada, que são chamados conectomas. O Parkinson. Parkinson é uma coisa, foi uma grande revolução com a identificação de várias lesões, de várias alterações genéticas, constituindo o PARC 1, o PARC 2, o PARC 3, 4, 5, chegando até o 17. No Brasil, a forma mais comum é o LRRK, leucina rich quinase, que é o Dardarim. É a forma genética mais comum no Brasil. Tem distonia e Parkinson, que o doente melhora extraordinária com o tratamento, e tem uma coisa importante. Há uma ideia de que o Parkinson pode iniciar no aparelho digestivo. Ele subia pelo vago, e no vago ele chegaria ao tronco cerebral. É lá que ele começa as lesões do Parkinson. Isso está na moda. Isolaram no apêndice sinucleína, que é a base da lesão parkinsoniana. E outra coisa interessante seria a estimulação profunda, que trouxe uma revolução no tratamento do Parkinson, os eletrodos de estimulação profunda, e a hepatite C, que alguns trabalhos têm relacionado com o Parkinson também. Aqui está a marca do Parkinson, que é o corpúsculo de Levy. Essa é a marca do Parkinson. E o corpúsculo de Levy teria também uma ideia propagatória, como tem a mesma coisa do prion, ele se propagaria ao longo do sistema nervoso. Ele começaria no tronco cerebral, do tronco cerebral ele ia para a base, depois ele espalharia pela córtex. Aí ele fazia uma terceira causa de demência importante, que é a demência do corpúsculo de Levy, que é uma demência característica, porque tem muita alucinação visual. Tumores: glioma, glioblastoma, CAR-T-cell, que são Chimeric Antigen Receptor Cells. Você injeta essas células linfócitos dentro do próprio tumor para dominar o tumor. E um outro ponto muito importante seriam os organoides, pequenos órgãos que você estuda fora do laboratório, imitando a lesão tumoral.
E, finalmente, seria uma coisa que eu não sei por que não apareceu aqui, seria a genética dos tumores cerebrais, que eu acho que é o grande capítulo do futuro, seria o estudo da genética dos tumores cerebrais. Bem, aí a gente entra no outro ponto importante, que são os linfáticos. Quando a gente estudou, cérebro não tinha linfático. Hoje em dia a gente sabe que cérebro tem linfático. E essa drenagem linfática se faz muito mais durante o sono, ela é muito mais à noite. Essa drenagem linfática é importante, vamos ver daqui a pouco por quê. E você tem também, dentro do líquor, você tem duas coisas importantes. Para identificar o prion, você tem esse teste 1433, tem o beta-amiloide e o tal que você pode encontrar no líquor. E, recentemente, você tem uma nova técnica, a técnica dos neurofilamentos, que mostra a degeneração do sistema nervoso. E uma outra grande revolução, surgida recentemente, foi você identificar as infecções pelo processo que se chama metagenômica. É um sequenciamento genético das bactérias. Então, uma série de infecções raras passaram a ser identificadas com essa técnica. Bem, outro capítulo. Ficou para trás uma coisa muito importante, não sei porquê, que é os conectomas. Conectomas são as conexões que nós temos. Nós temos 100 bilhões de neurônios e 300 trilhões de conexões. Essas conexões que se rompem no Alzheimer. As conexões não se fazem mais. E o governo americano determinou uma quantidade enorme de dólares para pesquisas dos conectomas. A enxaqueca. A enxaqueca sofreu uma revolução, principalmente graças aos anticorpos anticalcitonina gene-related proteins. Esses anticorpos você usa os anticorpos monoclonais, o erenumab, o fremanezumab, o galcanezumab, são injeções subcutâneas. Tem uma injeção intravenosa, que é o epitinezumab. Surgiu também um agonista da serotonina chamado lasmiditan, que também seria importante na enxaqueca. Você pode fazer a estimulação transmagnética e vocês têm os novos remédios que surgiram, que são chamados gepantes, atogepantes, que vão agir contra esse CGRP, e o remigepante, que é mais recente ainda. E para a cluster headache, que é uma dor de cabeça em cacho que ocorre durante o período, surgiu um novo monoclonal, que é o galcanezumab. Bem, eu não poderia deixar de falar, quando falo de enxaqueca, nesse herói chamado Aristide Azevedo Pacheco Leão. Aristide Azevedo Pacheco Leão, nos Estados Unidos, descreveu uma coisa chamada depressão alastrante, que é a base do processo de enxaqueca. E vou escandalizá-los agora, porque tem uma coisa mais importante. Nesse último congresso americano, mostraram que a depressão alastrante, ela pode existir nos traumatismos cranianos, nas hemorragias subaracnoideias. Então você vê um elétron elétrico, será que não é depressão alastrante? Você manda o doente tirar os órgãos, ele tem uma depressão alastrante? Pensem nisso, isso aí é novo. Eu não sei até que ponto vão levar isso. Mas eles mostraram que nas hemorragias subaracnoides e nos traumatismos cranianos você pode ter depressão alastrante. Graças a Aristide Azevedo Pacheco Leão. Bem, agora nós vamos deixar a córtex, vamos descer um pouco mais e vamos passar para adenocórtico leucodistrofia, o famoso óleo de Lourenço. Você tem até um filme sobre isso. A terapia genética hoje em dia, feita com genes A, B, C e D, com lentivírus injetado na medula óssea, recuperou muitos desses doentes. Então, terapia com lentivírus. Depois nós temos o quadro da esclerose lateral amiotrófica, que infelizmente é um dos grandes desafios médicos. Só o riluzol e um novo remédio chamado edaravone. E aqui eu falei anteriormente que nessa esclerose lateral amiotrófica nós tínhamos o Zensod, o C9-ORF 7062 e nós tínhamos também o TAR43, que produzem quadros de demência mais esclerose lateral amiotrófica. Atrofia muscular espinhal, outra revolução. Atrofia muscular espinhal era o que nós chamávamos antigamente a doença de Wernicke-Hoffmann, que era a criancinha pequena que apresentava isso, e depois a forma de Kuckelberg-Welander, que era um pouco mais tardia. Você tem na medula, no porno anterior da medula, você tem dois genes, o SM1 e o SM2. Quando o doente tem pouco SM1, você ainda resta um pouco de SM2. E essa terapia feita com interference, com DNA interference, ela proporciona que esse nusinersen, injetado por via raquídea, uma vez por mês, ele possa desenvolver o SM2 e bloquear o SM1. E com isso os doentes melhoram muito.
Só que tem um preço, $2.700 por ano. É um pouquinho. $2.700.000 por ano. É 2 milhões, não é 2 mil não. Se fosse 2 mil era sopa, mas não é não. Bem, depois um outro grande problema também, que nos aflige muito, que é a amiloidose familiar. A amiloidose familiar é uma situação que nós herdamos lá do povo, do vozinho. O que é? É uma doença familiar, que o doente faz uma neuropatia, diarreia grave, emagrece e morre geralmente de problema cardíaco. O problema cardíaco que acaba ali matá-lo. Você tem drogas que surgiram, que é o tafamide, que bloqueia, que estabiliza essa transtirretina. A transtirretina normal, ela tem um padrão. Quando ela entra na amiloidose familiar, uma valina é trocada por uma leucina, na proporção 30, e aí aparece a doença. E surgiram também duas drogas, DNA interference, que é o patisiran, que é um prátono, e o inutersen, que também é um DNA interference. E o transplante hepático que foi feito durante certo tempo. Eu devo mencionar ainda, que não apareceu aqui, o Guillain-Barré. O Guillain-Barré sofreu uma mudança completa com a imunoglobulina. Então, o Guillain-Barré foi um progresso muito grande também. Bem, miastenia graves. Então, nós descemos da medula, chegamos na ponta anterior da medula, agora estamos na placa da medula. Aí nós temos a miastenia graves, que era clássica, que foi com a primeira droga importante foi a acetilcolina, mas tinha casos que não respondia a acetilcolina. Então, era a chamada forma MUSC. O que é MUSC? Músculo específico kinase. É uma outra forma, é uma outra porção da placa motora que é afetada. E você tem anticorpos contra essa monoclonais nessa situação. E tem a paraneoplásica, que é o Lambert-Eaton. Lambert-Eaton é o paraneoplásico. Tem uma técnica muito simples de neurologia para a gente avaliar se é uma paraneoplásico ou não. Quando você tem um doente com miastenia, você percute o reflexo, ele responde. Quando você tem uma paraneoplásica, você percute o reflexo, ele não responde, porque ele não libera a conta de acetilcolina. Se você manda esse doente fazer força, ele vai liberar a acetilcolina. Se você pesquisa o reflexo volta. Então, isso é um truque para ver o que ele tem. E aí você tem as formas genéticas, que são raras, mas existem. O tratamento com a piridostigmina, corticoide, azotioprina. Cuidado com a pancreatite. Já tive esse filme, com pancreatite com azotioprina. Plasmaferese, imunoglobulina e uma droga, um novo monoclonal, ecolizumab. É um novo monoclonal. Bem, distrofia de Duchenne. Aqui está a figura triste da distrofia de Duchenne. Distrofia de Duchenne usou-se um remédio, que era também um DNA interference, que é o Teplicen. Não funcionou muita coisa, não. No último congresso americano, eles usaram um adenovírus e pegaram a distrofina, que tem uma molécula muito grande, fizeram uma microdistrofina, injetaram essa microdistrofina junto com esse vírus. O vírus teve condição de transportar, porque a molécula era menor, e a criança teve uma resposta brilhante com esse tipo de tratamento. Agora eu vou num ponto que eu acho extremamente importante. Esse ponto que eu acho extremamente importante diz respeito à célula. Todos nós temos a mania de catalogar doenças, mas o problema é a célula. A célula é o X da história. Há doenças que começam na membrana celular, são da membrana celular, por exemplo, são as canalopatias, a membrana da célula, muito comum nas epilepsias. As formas infantis de epilepsia, muitas vezes, são canalopatias, ou de sódio ou de potássio. Você tem anticorpos contra a membrana, não só contra a membrana celular. As doenças da mitocôndria, é outro elemento importante, você sai da célula e vai para a mitocôndria. Aí você tem o MELAS, tudo sigla. MELAS o que é? A encefalopatia, lática, acidose lática e stroke. Tem a oftalmologia progressiva, o Kearns-Sayre, a síndrome de Leber, que é uma lesão óptica também, o MERF e o NARP. NARP, o que é? Neuropatia, ataxia, retinite pigmentosa. Todas elas são doenças da mitocôndria. E, portanto, herança materna. Doenças lisosômicas. Agora, o que é o lisosômico? A mitocôndria é o ponto energético da célula. O lisosômico, ele destrói as proteínas, ele muda as proteínas, ele faz com que a proteína soma.
E aí tem uma coisa muito importante, que é a doença de Gaucher. A doença de Gaucher é uma glicocerebrosidase. E essa doença de Gaucher, se você prestar atenção, muitos doentes de Gaucher exibem Parkinson. Então, à medida que o lisosoma é alterado, ele afeta a mitocôndria, e o doente pode apresentar Parkinson no Gaucher. E tem a miopatia de Pompe também. Eu tenho que falar da miopatia de Pompe, porque o Johannes Cassianus Pompe foi um herói da Segunda Guerra Mundial. Esse cidadão, que era um patologista, ele, um mês antes da guerra acabar, ele foi fuzilado pelos alemães. Ele mantinha no laboratório dele um centro de comunicação com os ingleses. Houve um descarrilamento de trem, os alemães localizaram esse laboratório, prenderam todo mundo e ele foi fuzilado. Então, ao lado de velhacos como Wegener, ou então Hallervorden Spatz, que faziam experiências em crianças e hoje em dia são banidos da literatura médica, principalmente o Wegener, que era popular com a angiite granulomatosa, esse aqui merece todo o destaque, porque realmente foi um herói. E o remédio, hoje em dia, se trata essa miopatia de Pompe com a miosine, que é uma alfa-glicosidade. Aí você sai do lisosoma, que é aquele aspecto de gestão da célula, e você entra no núcleo. O que tem no núcleo? As neoplasias e o envelhecimento. Nós envelhecemos por quê? Os telômeros ficam mais curtos. Aí nós envelhecemos. Os telômeros é a ponta dos cromossomas. Aí nós ficamos mais velhos. Esse é o grande problema. Quer dizer, a solução é aumentar, não deixar os telômeros diminuírem. Essa é a grande solução. E surgiu, então, a grande técnica, que é o DNA interference. O que é o DNA interference? Você tem um núcleo e tem um nucleolo. O que o nucleolo faz? O nucleolo recebe o DNA e faz o DNA mensageiro. O DNA mensageiro sai pela membrana da célula, do núcleo, e vai instruir o ribosoma para fabricar a proteína. Quando essa instrução vem errada, como vem na Coreia de Huntington, o que acontece? Isso é uma proteína anômala, e a doença. Então, o que você faz? Você bloqueia esse DNA interference patológico, e aí você pode corrigir a doença. Essa é uma das grandes revoluções. E isso é tão importante, porque, vejam bem, na membrana do núcleo, é uma membrana curiosa, porque existia uma doença muscular chamada de Emery-Dreifuss Emery. A criança começava a ficar rígida. A doença não está no músculo, ela está na membrana do núcleo. É uma doença de membrana do núcleo. Nessa membrana do núcleo você tem microporos, por onde passa informações que saem do núcleo, por exemplo, o DNA, o RNA, o RNA, e aí você vai agir no RNA mensageiro, e também ele recebe informações da célula, para saber como é que as coisas estão. Então, a grande coisa é a gente voltar as nossas atenções para a célula, para as doenças da célula. E aqui tem uma lista enorme de doenças lisossomiais, não vou repetir. Vírus. Olha, nós vencemos a polio, nós vencemos a varíola, mas a AIDS está mais ou menos vencida. Mas apareceu a encefalite no Nilo, lá em Nova York. E o ebola? A ebola está aí. E o Zika, que fez esse estrago nas crianças? Por que ele fez um estrago nas crianças? Porque ele adora astrócito. Os astrócitos saem da parede ventricular e migram para córtex. Como ele destrói os astrócitos, aquilo é como se fosse uma rede que leva aqueles marinheiros que tentam subir no navio, eles não chegam a córtex. Então, o doente faz um estrago. A dengue é a chikungunya. Nos Estados Unidos surgiu uma outra coisa que eles estão investigando, que é uma mielite aguda na infância, seria ligada ao rotavírus. A criança faz um quadro de paraplegia grave. E a própria esclerose lateral amiotrófica poderia ser um retrovírus K. Tem encefalite herpética, nós tivemos uma vitória com a ciclovir, e tem o herpes zoster. O herpes zoster está relacionado à arterite temporal. Muito cuidado com a arterite temporal. Depois de 55 anos de idade, se o doente apresenta uma dor de cabeça importante, vê o PCR dele, vê a taxa a velocidade de hemossedimentação, preste atenção na arterite temporal, porque ela leva rapidamente à cegueira. Medicina espacial. Astronautas que voltam do espaço, muitas vezes eles têm alterações e queixas visuais, náuseas e vômitos por aumento da pressão intracraniana. Os linfáticos não estariam funcionando como deviam.
E, finalmente, a ressonância magnética realizada nesses astronautas mostra pequenas lesões pontiformes na substância boa, branca depois dos voos espaciais. Ah, cheguei, não apaguei não. Estão aí os conectomas. 100 bilhões de neurônios, 300 trilhões de conexões. Americanos, 4,5 bilhões de dólares para mapear as conexões cerebrais. Elas são a base de tudo que se passa na nossa cabeça. E aqui estão as conexões todas. Conexões. E aqui as novas técnicas de reabilitação. A estimulação medular, que no último congresso foi mostrado, paraplégico, melhorando com a estimulação medular, e esse outro sistema que você estimula a córtex e pode vencer uma lesão medular. E, finalmente, um outro ponto de extremo debate foi a chamada inteligência artificial. Isso foi apresentado no Congresso americano e discutido, evidentemente, quando tinha maioria de clínicos, muitos ficaram contra. Ganhou quem ficaram contra. Mas, quando chega na área, o dermatologista vai ficar bravo comigo, quando chega na área dos dermatologistas, os melomas são melhores diagnosticados pela inteligência artificial. Se você coloca um mapa de inteligência artificial, o doente olha aquilo ali, são mais identificados. Da mesma maneira, a radiologia também. A radiologia também, a inteligência artificial está entrando de sola na radiologia também. Tá. Bem, finalmente aqui o meu obrigado. E aqui é o lugar onde eu habito, onde eu sorvo oxigênio puro, onde eu penso, onde eu leio muito e penso e medito. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Gerson Canedo Magalhães. Quero convidá-lo para compor aqui a mesa, por favor. Tivemos uma excelente aula de neurologia, uma visão geral da neurologia atual. E eu abro a palavra à bancada acadêmica para perguntas e comentários. Acadêmico Oswaldo Moura Brasil. Senhor presidente, senhores acadêmicos, convidados, queria uma pergunta, professor. O senhor podia me falar alguma coisa sobre etiologia e tratamento da enxaqueca oftálmica? Acadêmico Carlos Alberto Basílio. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores convidados. Vou discordar do senhor presidente. O que o professor Canedo acabou de fazer não foi uma aula de neurologia. Ele deu um curso de mestrado e doutorado aqui para todos os presentes. Foi um curso de mestrado e doutorado sobre neurologia. E chamar atenção para o fato de quando há o traumatismo cerebral, acidente vascular cerebral, a capacidade da plasticidade do sistema nervoso central. Esta é a resposta importante da capacidade de modificação, adaptação das células nervosas. Quando Albert Einstein estava bem idoso, o convenceram de fazer um estudo do seu cérebro. E ele permitiu. Ele disse, sim, quando morrer, podem tirar o meu cérebro para estudar. Porque ele dizia, eu sou um gênio, deve ter alguma coisa de diferente. E aí, ele concordando, veio a falecer, retiraram o cérebro dele, e realmente o peso do cérebro estava um pouquinho acima da média, mas nada que fosse muito diferente do resto das pessoas. E esse cérebro, então, foi estudado por neurologistas, neuropatologistas, que cortaram todo o cérebro dele, fizeram fatias delgadas e distribuíram para o mundo todo, para os principais neuropatologistas, aqueles fragmentos, para que eles estudassem para ver se achavam alguma coisa diferente em comparação com aquilo que era até então conhecido. E todos foram em cima dos neurônios, achando que o problema estaria nos neurônios. E nós sabemos, conforme foi até mostrado aqui, que nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios. O Robert Lent escreveu um livro de 100 bilhões de neurônios, escreveu um livro depois dizendo um pouco mais de 100 bilhões de neurônios,
porque eles achavam que o neurônio não teria capacidade, depois na vida adulta, de se multiplicar. Mas isso é um fato que está em discussão. Mas o que eles acharam, os neuropatologistas acharam de alterado, ou de modificado, ou de diferente no cérebro de Albert Einstein? Eles viram o seguinte: os neurônios realmente não havia diferença entre os neurônios dele e da média do resto da população. A diferença estava justamente nas conexões nervosas. Aí é que ficou provado que realmente aquele homem, aquele sábio, ele tinha um número maior de conexões, não de neurônios, porque se fosse por neurônio, o elefante tem um cérebro 3 vezes maior do que o homem. E ele não é, por isso, mais inteligente do que o homem. Ele pode ter algum órgãozinho lá que tateia, que faz, porque ele tem um número de neurônios maior no cerebelo, mas não na córtex frontal. Então, o segredo da inteligência do homem, a diferença do homem para os outros vertebrados, não é a quantidade de neurônio, e sim o número de conexões. Isso é tão importante, como foi falado aqui nas doenças degenerativas, como acontece com o depósito do amiloide. O depósito de amiloide se faz aonde? Não no neurônio. Ela faz aquilo como fosse um cabo telefônico cheio de fios passando, o neurônio se deposita ali e impede a transmissão nervosa. O segredo da inteligência dele, o segredo da nossa inteligência, do homem, está não no neurônio, porque nós temos 100 bilhões de neurônios, que é suficiente para a nossa vida, a nossa inteligência e o nosso progresso, mas sim no número de conexões e nos estados patológicos capazes de imprimir alterações degenerativas nesse sistema de condução do sistema nervoso central. Muito obrigado. Acadêmico José Galvão Alves. Obrigado, senhor presidente. Meu mestre, amigo, Gerson Magalhães. Vou repetir um pouquinho o que falou o professor Basílio. Esse foi um curso de pós-graduação, muito mais do que isso, é ver a beleza da academia e do acadêmico. O amor ao estudo, ao conhecimento que envolve Vossa Excelência. É uma coisa fantástica. O Gerson está aqui quase todas as semanas, entusiasmado com o conhecimento, com o saber, vai a todos os congressos americanos, todo ano, acompanha ad eterno o que tem de novo. E eu acho que é a segunda vez que você faz uma apresentação dessa aqui, sobre uma revisão quase dos grandes temas que aconteceram no Congresso. Eu vou falar um pouquinho, comentar e trocar ideia sobre esclerose múltipla e microbioma. Você me provocou ali, inclusive com o olhar, né? A maior estudiosa no Brasil de microbioma é uma mineira chamada Maria do Carmo Frist, que nós trouxemos aqui. E ela tem estado envolvida em vários estudos internacionais sobre isso. É o maior investimento da gastroenterologia. Quer dizer, o nosso intestino cheio de micróbios, daí chamar microbioma, é hoje motivo de um estudo genético fantástico, espetacular. Quer dizer, aqui dentro nós somos absolutamente semelhantes, mas diferentes geneticamente. Mas somos também semelhantes e diferentes em termos de micro-organismos no nosso intestino. Isso é tão interessante que os primeiros trabalhos aconteceram em ratos, em que eles faziam a esterilização dos ratos, do intestino, e viam que alguns ratos eram obesos e outros magros. Daí ele pegava o microbioma do obeso e colocava no rato magro, e o microbioma do rato magro e colocava no rato que era gordo. O gordo emagrecia e o magro engordava. Quer dizer, o poder do microbioma, né? Dessas bactérias estimulando o que nós não sabemos corretamente, mas tantas coisas. Quer dizer, dentre elas, a parte neurológica, há estudos em torno do autismo
e mostrando que o autismo pode ter uma alteração, está ali o Oswaldo também sacudindo a cabeça, mostrando que isso realmente é uma descoberta. O maior investimento hoje da gastroenterologia é na identificação genética da nossa microbiota. Você hoje evacua, coloca, isso tem no Brasil, por correio, manda as fezes para países super desenvolvidos e ele manda a sua microbiota. Sua microbiota é assim, 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 assado. Nós não sabemos ainda qual a microbiota mais de cada um, qual seria mais interessante. Mas os estudos crescem por quê? Porque os probióticos podem alterar as nossas microbiotas. E ao alterar nossas microbiotas pode provocar uma série de doenças como a esclerose múltipla, tão salientada. As manifestações extrahepáticas da hepatite C são muito conhecidas. Eu aprendi hoje a correlação com Paxo. Olha que a gente estuda isso com frequência, né? Tem uma série de coisas, tem nefrite intersticial relacionada à hepatite C, trombocitopenia, tem uma série de coisas relacionadas à hepatite C, mas eu nunca tinha ouvido, e é interessante, a correlação com uma das doenças mais prevalentes da neurologia e importantes como o Paxo. Voltando a uma coisa antiga, o ácido valproico da alteração hepática e da pancreatite também. Da pancreatite também. O senhor chamou a atenção também da azitioprina, o Imuran, provocando pancreatite. A gente vê bastante quem trabalha com doença inflamatória intestinal. E me motivou, quando o senhor falou de inúmeros biológicos, a fazer uma lembrança que nesse sábado, nosso querido Omar Lupe, filho do nosso prezado acadêmico Omar da Rosa Santos, estará organizando aqui, nesse hotel novo aqui do Santos Dumont, uma grande reunião, o sábado inteiro, de imersão sobre biológicos. Só que ele não está lá, biológicos em neurologia, mas estão biológicos em gastroenterologia. Eu até, honrosamente, para mim, fui convidado para essa sessão e presidi-la, em dermatologia e reumatologia. Isso é uma revolução médica. Quer dizer, o tratamento... Eu hoje encontrei um cliente, eu estou falando um pouquinho mais, porque eu sei que o horário não está muito avançado, e esse cliente lá na Faculdade de Souza Marques, e o professor Novelino o conhece. Ele estava com uma artrite reumatoide gravíssima, cliente até do professor Eduardo Lopes Pontes. E o professor Eduardo Lopes Pontes sugeriu, nós conversamos, lá e tal, vamos fazer um biológico para ele. Fez o biológico, ele tomou a primeira, segunda dose agora, ele que não estava mexendo as mãos, tomando tudo quanto é remédio, já está com os movimentos totalmente recuperados. Quer dizer, a evolução, tanto na área do diagnóstico, da etiologia das doenças e das novas drogas, é fundamental. Eu, às vezes, vejo alguns acadêmicos, não nenhuma crítica, só um comentário, não querendo... nós não podemos discutir muita medicina aqui, mas quando tem uma apresentação dessa, nós temos que discutir medicina, porque não há tempo para todos estudarem tudo. E há uma maneira de nós aprendermos com os outros acadêmicos, como essa de hoje, que foi absolutamente memorável. Uma arte mesmo, meu mestre. Muito obrigado. Acadêmico Omar da Rosa Santos. Senhor presidente, senhores acadêmicos e senhores convidados, tem 67, 68 anos atrás, eu estudava no colégio, onde havia um rapaz um pouquinho mais velho que eu, 1 ou 2 anos, que foi o conferencista de hoje. E no final do ano, havia uma revista chamada Prêmios, e eu me lembro de ver a fotografia desse conferencista e ficava preocupado, dizendo, eu ainda serei igual a esse rapaz um dia. Ele sabe. Eu ainda tenho uma revista para mostrar, se for preciso. Hoje eu me senti como aquele português
que chegou na porta do céu, junto com o italiano, o francês, aquela piada velha, em que tudo ele dizia, eu sei. Aí o outro ia respondendo e entrando. Quando chegou a vez dele, ele falou, bom, eu vou para o inferno mesmo, porque eu já tinha errado todas as outras. Então, tudo isso que aconteceu aqui, eu já tinha desistido de entender tudo que estava se passando. Estou vendo aqui o Oswaldo fazendo os que sim com a cabeça. Então, eu vou fazer duas perguntas só. Primeiro, eu tenho uma pessoa, um doente, muito ligado a mim, um deprimido, em que toma lamotrigina há vários anos. E eu vi a sua menção a um efeito colateral. Gostaria que, se você puder dar uma aprofundadazinha nesse ponto, seria interessante. E o outro, a questão da plasticidade. A plasticidade dos neurônios é mais ou menos igual à plasticidade dos néfrons. Também se dizia que os indivíduos nascem com aquele milhãozinho de néfrons, e era assim ou não, era tudo ou nada. E é o que se dizia dos neurônios. Hoje se sabe que é possível repescar neurônios, fazer com que eles entrem na ciranda biomolecular. Do mesmo jeito, no recém-nascido, que seja recém-nascido prematuro, de 1 quilo e pouco, hoje em dia 1 quilo sobrevive, de 1 quilo para cima sobrevive. É possível que essas crianças sejam estimuladas a ter, de vez que o prematuro, mais do que o indivíduo de peso normal, tende a ter mais doença renal crônica, insuficiência renal crônica no futuro longínquo, é possível se fazer com que determinadas medidas, aplicação de líquidos abundantes, proteínas para aumentar a filtração glomerular, sejam capazes de repescar néfrons ainda não funcionantes para o futuro. E também imagino eu que seja possível fazer alguma medida para que neurônios sejam incorporados nessa situação de recuperação para a vida futura entre esses recém-nascidos. Então, essas são as duas perguntas. Não preciso dizer que o recém-nascido é meu neto e que o deprimido sou eu. Acadêmico Adolfo Reures. Senhor presidente, senhores acadêmicos, convidados, em primeiro lugar, sejam as minhas palavras de elogio pelo brilho da exposição. Uma tarefa difícil, passar em revista o que se fez e o que se está fazendo e o que se espera fazer no futuro. Mas eu gostaria de provocá-lo com duas coisas, porque eu sei que Vossa Excelência vai sair muito bem. O primeiro foi a revolução antibiótica, a penicilina. Antigamente, para o ensino, havia muitos casos daquela mal falada paralisia geral progressiva, meningoencefalite sifilítica crônica e difusa. Eu ainda alcancei a malarioterapia, a neoarsenamina, bismuto, veio a penicilina, acabou com tudo isso. E hoje, para efeito de ensino, procurar no hospital um caso de meningoencefalite sifilítica ou a TABS, como nós conversamos há pouco tempo, está acabando, se é que já não acabou. A outra coisa que eu gostaria de ouvi-lo, porque eu sei que Vossa Excelência é um estudioso do assunto, é a atrofia de Ahlefelden-Spatz. Ahlefelden é uma pessoa de triste lembrança. Alemão, ele encomendava cabeças dos campos de concentração para fazer seus estudos. Quando os aliados entraram em Berlim, descobriram em seu laboratório 5.500 cérebros. Ele foi de uma feita a um congresso americano, ele entrou no anfiteatro, todo mundo saiu. Mas ele foi absolvido em Nuremberg. Mas é uma pessoa de triste lembrança, embora
tenha sido uma descoberta interessante o tipo de atrofia, que agora Vossa Excelência já me ensinou que tem que ver com uma etiologia enzimática. É só isso e eu volto a cumprimentá-lo. Parabéns. Acadêmico Orlando Marques Vieira. Senhor presidente em exercício, senhores acadêmicos, inicialmente eu quero cumprimentar o conferencista pela brilhante exposição. Eu fiquei embevecido pelo mundo da neurologia. Tamanha extensão de apresentações de várias doenças que, para mim, foram surpresa completa. Evidentemente que eu não vou conhecer neurologia. Mas me lembrei agora de um caso recente e gostaria de perguntar de uma patologia de uma médica que teve uma labirintite, uma tonteira fortíssima, perdida e ficou fora de sentido, e ficou vários dias nessa situação e continua até hoje com tonteira, embora com menor intensidade. Como eu sofri de labirintite, tive também problema nesse sentido, e realmente é difícil você controlar e leva a uma instabilidade de comportamento muito grande, porque você se sente inseguro nas passagens que você vai, e, além do mais, também é um achado, um fato que também não tem limite. É neurológico, é de otorrino. Os otorrinos cuidam muito da labirintite. De modo que é uma pergunta que eu gostaria de fazer, não foi citado. Quer dizer, isso pertence ao mundo da neurologia, e essa colega nossa continua ainda com tonteira, com impossibilitada de exercer sua profissão, de levar uma vida normal pela presença desse fato. De modo que, mais uma vez, parabenizando o meu grande amigo Gerson, e agradecendo até a sua exposição, que foi muito brilhante. Muito obrigado. Acadêmico José Carlos do Vale. Senhor presidente, senhor excelentíssimo secretário-geral, confrades, convidados, meu prezado, estimado e admirado amigo acadêmico Gerson Canedo Magalhães. O Gerson, hoje, ele ligou uma metralhadora cultural, nos metralhou a todos. Impressionante, né? Uma quantidade de informações que é difícil até da gente absorver e acompanhar. Você sabe o conceito que eu sempre tive de Vossa Excelência como um dos homens mais brilhantes que eu conheço e dos mais inteligentes. Eu venho sempre às quintas-feiras aqui com aquelas questõezinhas do New England que sai no dia, e nós sempre trocamos impressões, e você, aqueles quiz, você nunca erra nenhum caso. Eu, eventualmente, erro, mas não me lembro de você ter errado nenhum deles. Mas eu queria comentar, dentro da brilhante exposição, as ligações entre as doenças degenerativas cerebrais e as neoplasias malignas de uma maneira geral. Vejamos, microbiota, que aqui já foi muito bem estudado, hoje está merecendo, por parte da oncologia, uma atenção especial. Haja vista a questão do câncer do colo. Câncer do cólon direito é uma doença, câncer do cólon esquerdo é outra. Diferentes nos aspectos genéticos, respostas ao tratamento e até as especificações se o câncer é da direita e é da esquerda. Numa reunião que nós tivemos aqui no ano passado, foi até levantada essa questão. Ao que tudo indica, é a microbiota que faz as diferenças do câncer do ângulo, o câncer do colo esquerdo ser diferente do colo direito. Até se o José Galvão depois quisesse aduzir qualquer comentário, seria de bom agrado. Outra coisa é no que diz respeito à terapêutica. Eu estava acompanhando com vívido interesse essas mais recentes conquistas na área
das doenças degenerativas do sistema nervoso central são idênticas aos tratamentos da oncologia. A ordem do dia que está crescendo, está até colocando, de certa forma, a quimioterapia clássica para o lado, para o escanteio, vamos dizer assim, são os chamados NIPs e MABs, a terapêutica alvo. Você elencou aqui vários NIBs, inibidores de tirosina quinase e anticorpos monoclonais. Esse é o grande avanço da oncologia clínica também. E vejamos, outro aspecto, por exemplo, melanoma. Melanoma, agora a ordem do dia do tratamento de doença com metástase linfonodal ou sistêmica, são os inibidores de PDL1, PD1, que são receptores de membrana, que estão presentes, na maioria das vezes, no melanoma. E melanoma mais nada é do que um derivado primordial do sistema nervoso central, do melanócito. Então, vejam as conexões. E você, Vossa Excelência, não citou esses inibidores de PDL e PDL1, mas eu tenho certeza que isso vai surgir na neurologia, pelas similitudes, se funciona para melanoma e outros tumores. E melanoma tem uma origem neural, certamente deverá beneficiar essas doenças também. Não sei se Vossa Excelência está de acordo com esse meu raciocínio. E, mais uma vez, cumprimentá-lo. Eu fiquei profundamente impressionado pela metralhadora giratória de cultura que você disparou aqui nesse salão. Um grande abraço e obrigado. Acadêmico Rubens Belfort. Senhor presidente, colegas, professor Gerson, com toda sinceridade, eu tive poucas oportunidades de assisti-lo ou ter acesso às suas aulas e conferências. Parabéns. Tudo que foi elogiado é muito, muito merecido. O senhor deu uma demonstração incrível de conhecimento, de didática, e conseguiu cobrir as coisas de maneira fantástica. Eu quero lhe fazer uma pergunta, porque senão os comentários vão demorar muito. Eu sei que o senhor precisa de tempo para responder. O que vai acontecer com a neurologia? Eu sempre gosto de pensar no futuro. A explosão de conhecimento atual na neurologia, como o senhor demonstrou aí, é tão grande, cobre tantas áreas, de tantas maneiras, que é muito provável que a neurologia tenha que se fragmentar um pouco para que os diferentes especialistas possam atuar. Por outro lado, nada mais único, né, e que funcione em harmonia com o sistema nervoso. Gostaria de sua ideia, assim, com a sua competência e experiência, uma bola de cristal, levando em consideração também aquilo que o senhor demonstrou tão bem, a importância do meio ambiente, não apenas o meio ambiente interno, né, respeitado, exemplificado aí pela microbioma, mas também o externo, com as poluições e os agentes infecciosos. Nós comentamos com o acadêmico Suassuna há pouco a importância das doenças virais, né, desconhecidas até há pouco tempo, e, por coincidência, hoje a imprensa divulga o caso de uma senhora que faleceu com a febre do Rio Nilo, no Piauí, há 3 anos. Ela morreu há 3 anos, só agora veio o diagnóstico. Quer dizer, com toda certeza, nós temos um número enorme dessa doença também, causando problemas, da mesma maneira que ela já havia sido identificada na fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. Com tudo isso, como é que vai ficar a neurologia na sua empresa assim nos próximos anos? E, de coração, parabéns. Assim como todos que falaram, fizeram perguntas, professor Gerson, eu também quero elogiar a sua magnífica conferência, como o professor Basílio falou, um curso de doutorado, e admiro o senhor há muitos anos, desde a minha graduação, e depois tivemos a honra, aí já como professor de pós-graduação, em termos alguns alunos em comum, visto que a psiquiatria e neurologia têm uma origem comum e são especialidades irmãs. Eu anotei vários pontos que chamaram a minha atenção, mas vou tentar ser breve também para permitir aí tantas respostas, tantas questões. Primeiro, fiquei muito feliz em ouvir que o senhor também concorda que memantina, rivastigmina e outras substâncias similares são placebos que os laboratórios empurram para famílias aflitas com membros em demência. São medicamentos que só têm efeito em estudos clínicos patrocinados pelos laboratórios, né?
Isso foi muito bom ouvir do senhor. O outro ponto também que chamou minha atenção foi, o senhor mencionou a estimulação magnética transcraniana para enxaqueca. A estimulação magnética transcraniana tem sido utilizada em psiquiatria para tudo e também parece ser um grande placebo, mas para enxaquecas eu não conheço. Na psiquiatria, para depressão e outras coisas, não funciona no meu ponto de vista também. Apenas quem vende o serviço acaba fazendo propaganda desse método. E, por fim, em relação à neurogênese, hoje, a psiquiatria tem associado a vários transtornos mentais um problema de neurogênese, principalmente neurogênese hipocampal. E alguns remédios, por exemplo, carbonato de lítio, talvez ajudassem na neurogênese, alguns antidepressivos também. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Como foi mencionado aqui, o senhor é uma pessoa super atualizada em tudo, e a neurologia é certamente o seu objeto de estudo principal e faz com que todos nós tenhamos essa oportunidade de aprender com o senhor. Então, a palavra é sua para as respostas e, mais uma vez, parabéns pela belíssima aula. Gentileza dos elogios, que não são tão merecidos assim, mas foi elogio, sou obrigado, devo agradecer. Vou começar pelo nosso querido oftalmologista, que me fez uma pergunta sobre enxaqueca oftálmica. A enxaqueca oftálmica, você tem que fazer a prevenção com esses monoclonais. Esses monoclonais retardam muito a frequência das crises, compreende? Então, você vai atingir a enxaqueca oftálmica na medida que as crises se tornam menos frequentes, certo? Agora, o preço é o custo do remédio, né? Como sempre, é o custo do remédio. Esse remédio ainda é muito caro, todos eles são muito caros. Bem, sei que parece que respondi, é isso mesmo? Tá. A outra pergunta foi a seguinte pergunta foi da plasticidade do sistema nervoso. Essa plasticidade do sistema nervoso que foi trazido pelo Basílio, não é isso? A plasticidade do sistema nervoso. Essa plasticidade do sistema nervoso é tão importante que, se você pega uma criança cuja mãe é agressiva, você vai ver que a criança é agressiva também. Você pode desenvolver circuitos bons e pode desenvolver circuitos maus. Isso é nítido em quem faz um pouco de neuropsiquiatria, que faz um pouco de trata a criança. Mãe agressiva, você pode ter certeza que a criança vai ser agressiva também. Ela, da mesma maneira que ela desenvolve circuitos humanos, ela pode desenvolver circuitos agressivos. Esse é um dado extremamente importante. O Einstein morreu de aneurisma da aorta abdominal. E o grande problema dele realmente eram as conexões. Ele tinha 100 bilhões de neurônios, mas tinha mais de 300 trilhões de conexões. Conexões são tudo. Os conectomas. Os americanos estão gastando 4 bilhões e 500 milhões de dólares para estudar as conexões. A versão que era isso, né? Bem, o Galvão, microbioma. Olha, tem uns malucos que fizeram transfusão fetal, esclerose múltipla. Isso existe. Esse filme já existiu. Isso é meio discutido, mas pega um jeito normal e uma criatura que tem esclerose múltipla, transplante fetal. Está descrito isso. Da mesma maneira que o ratinho que foi esterilizado e que não fez encefalite experimental, também acontece isso. Porque acho que o senhor era isso aí. Não, o Omar me pediu sobre a lamotrigina. A lamotrigina, recentemente saiu um artigo, de impressão que foi no New England. Esse artigo que saiu no New England mostra que a lamotrigina pode produzir uma síndrome com febre, plaquetopenia, anemia, e, além disso, ela pode produzir também o que ele chamou, se o nome não está errado, homofágica linfocitose. É rara, mas pode acontecer isso. Então, você entra na lamotrigina com os efeitos colaterais, está descrito isso. Bem, o Horace falou sobre a luz. Olha, antigamente a gente entrava nas enfermarias da Santa Casa,
a gente já vestia aquela enfermaria de madeira, o indivíduo com tabs, talonando e fazendo barulho. Ele talonava, isso não se vê mais, os tabs eu não vejo mais. Tinha um professor nas ciências médicas, chamava Tabes dorsualis. Não é, doutor? Tabes dorsualis. Não se vê mais, eu não vejo mais tabes. Não vejo, deve existir, eu não vejo mais. Também, a paralisia progressiva também praticamente não se vê mais. Você lá no psiquiatria, mas não se vê mais. Não se tem visto mais. Tá. O Horace me falou também sobre o terrível Haller-Worden-Spatz, um assassino terrível. A doença dele hoje foi banida. Hoje em dia é uma enzima chamada pantotecnase. É uma enzima que substituiu o nome. Ele é banido e tem essa enzima. Então é uma doença dessa enzima, que falta nos núcleos da base dessas crianças. Vamos ao meu amigo Orlando Marques. Olha, eu acho que essa doença tem que ser vista, do ponto de vista neurológico e otorrino. Nós, modestamente, neurologistas, nós dividimos as síndromes otológicas em 3 grupos. O Menier, que foi um parteiro e que escreveu a hidropsia labiríntica, que dá tonteira, vertigem e que dá surdez. Se não tem surdez, é dificilmente ser Menier. A segunda condição é a neuronite vestibular. Depois de virose, você tem um quadro de instabilidade. E, finalmente, uma outra condição muito importante, que é o nistagmo posicional benigno. Você cai de costas, desloca as otocônias que estão dentro do ouvido interno e você passa a ter. Não se trata com remédio. Você se trata com uma manobra chamada manobra de Ebley. Você vira o doente de um lado, desvira do outro e coloca as otocônias no lugar. Manobra de Ebley. Então, eu acho que isso aí é a minha visão, mas eu acho que é um campo que tem que ser examinado em termos de neurologia. O Zé Carlos do Vale, meu amigo Zé Carlos do Vale, tem uma condição tumoral, que acabou não mencionando, que é extremamente importante para produzir uma daquelas leucoencefalites límbicas. São os tumores, os teratomas de ovário. Mulher jovem faz uma síndrome de agitação, de demência, e é um teratoma do ovário. Você remove o teratoma do ovário e fica curada. Quando você vê uma mulher jovem fazendo um quadro desse, faz uma tomografia de abdômen. Você pode se deparar com teratoma de ovário. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver se está faltando. Realmente, você empata comigo. Eu não acredito no remédio, não. Eu não acredito de jeito nenhum. Em relação à neurologia, a neurologia é muito importante. Você pode surgir novas células. O sistema nervoso não é tão estático como você pensava. Ele pode surgir, principalmente no nível do pulmão e da área nasal. Também você pode surgir isso aí. Eu lastimo, será que eu esqueci alguém? Eu não sei, tomei nota, mas acho que não esqueci. Não, esqueci alguém. Se tinha esquecido, me peço desculpa. Muito obrigado por tudo. Nosso secretário José Galvão Alves quer fazer um aviso. A propósito só do que o acadêmico Zé Carlos do Vale comentou sobre carcinoma coloretal, dia 8 agora próximo, nós teremos simpósio aqui, inclusive fechamos hoje, o próprio Zé Carlos, Basílio estarão convidados para fazer pequenas conferências, Gracomar Machado e eu. Estamos organizando um dia inteiro de carcinoma coloretal, mas com uma riqueza muito grande de atualização. E dentre essas atualizações estarão não só microbioma, mas terapia monoclonal, os novos marcadores e tudo mais, e essa divisão que você falou, que mudou completamente a avaliação, até de idade, que nós fazíamos uma rotina a partir de 50 anos de idade de colonoscopia, agora vem para 45 anos, porque está aumentando o número de carcinoma coloretal em pacientes mais jovens. Então, já aproveito para fazer o convite aí do dia 8, vamos ter um simpósio de dia inteiro sobre carcinoma coloretal. Acho que o Omar pediu a palavra lá, presidente. Acadêmico Gerson, que deseja fazer. O meu amigo Rubens Belfort, eu queria, desculpa, eu não lhe respondi na hora, a neurologia está toda fragmentada. Está toda fragmentada. Faz doenças de base, doenças dos núcleos da base,
outros fazem neuroperiférico, outros fazem acidente vascular cerebral. Eu sou da antiga, de modo que não custa me adaptar a esse sistema fraccionado. Mas não tem mais futuro esse sistema geral, não tem mais futuro. Porque, geralmente, você, quando participa de uma dessas áreas, ou neuroperiférico, ou acidente vascular, você é convidado para aquilo. O geral, como eu, é um mero ouvinte. Fico muito feliz de ser geral também. Eu também gostaria de mencionar, professor Gerson, belíssimo sítio do senhor. O último slide, o sítio é muito bonito, realmente inspirador para a leitura, para descansar, para estudar. Eu penso, medito e leio muito. E com esse oxigênio todo ali, realmente a pessoa fica inspirada para a leitura, para o estudo e deve fazer muito bem ao cérebro. Nós tivemos hoje um dia muito interessante, uma tarde maravilhosa, primeiro com uma tarde na academia, com um caso clínico organizado pelos acadêmicos José Manuel Jansen, Carlos Alberto Basílio e José Galvão Alves, que estão de parabéns. Foi um caso clínico muito bem apresentado, com convidados da UERJ, da Unifeso. Tivemos uma belíssima sessão da saudade aos honorários nacionais, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva e Tito de Abreu Fialho, muito emocionante, com os comentários do nosso orador Omar da Rosa Santos. E essa belíssima conferência, um curso de doutorado, como falou o acadêmico Basílio, do acadêmico Gerson Canedo Magalhães. Na próxima quinta-feira, nós teremos de volta o nosso presidente, o acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, que acabou de mandar uma mensagem e a neta está nascendo. Então, desejamos a ela e a toda a família tudo de bom, muita saúde, muita felicidade, e estaremos prontos para comemorar isso no retorno do nosso presidente. Na próxima semana, nós teremos aqui a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e será um evento muito importante, com a presença de várias outras autoridades, e todos estão convidados para a próxima semana, esse evento importante para a nossa academia, que é uma das funções da nossa academia, essa interação com o governo, no caso federal, para também expormos nossas ideias, nossos projetos e nosso parecer a respeito dos inúmeros assuntos médicos. Quero agradecer a todos a presença, a bancada acadêmica, os senhores e senhores convidados, aos membros da mesa e considerar a sessão encerrada. Obrigado a todos.